Ontem, durante o discurso da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia, Lula afirmou que a América Latina é uma região de paz. No discurso, Lula não mencionou diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e nem a Venezuela. Apenas falou em termos gerais a respeito da paz na região. Antes da cúpula, o presidente Lula já havia enfatizado que era fundamental debater na CELAC a questão dos ataques dos Estados Unidos a embarcações no Caribe e no Pacífico. A gente até separou um trecho do que disse Lula ontem. Vamos acompanhar. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. A segurança é um dever do Estado e um direito humano fundamental. Fred, queria que você trouxesse o ponto aqui para a nossa conversa sobre esse encontro da CELAC, que foi, até muita gente comentando que foi um encontro esvaziado. Qual que pode ser o impacto, não só da CELAC, mas dessas declarações do presidente Lula, e o que a gente pode ter esperado dessa conferência que aconteceu? Olha, não pode esperar muita coisa, não. Como você falou, foi uma conferência esvaziada. São normalmente 33 representantes do Caribe e 27 da União Europeia. Pra você ter uma ideia da União Europeia, foi o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, o premier da Espanha, Sánchez, a vice-presidente do Conselho, da Comissão Europeia, Kaja Kallas. Então não houve um alto nível, né, das discussões, esperava-se mais. Por quê? Não, nesse momento não é o foco. A União Europeia está discutindo outras questões, está muito preocupada ainda com a questão da Ucrânia. Você viu que a própria abertura da COP também não contou com grandes lideranças, assim, o top não veio. Então o olhar não está muito voltado para a América Latina e Caribe, né? Da própria América Latina também, a decisão, houve uma votação de uma moção pedindo uma declaração conjunta rejeitando o uso da força. Dos 60 votos, foram 58 votos, a Venezuela e a Nicarágua não entraram nessa votação, até para evitar uma pressão com relação a isso, mas realmente assim, esse esvaziamento e a falta de progresso nas negociações com os Estados Unidos levou a essa declaração mais dúbia, né, menos enfática do presidente Lula, né? Então ele acaba não agradando o seu público interno e também acaba não cedendo completamente. Então ele fala, e eu acredito que é uma declaração que não vai trazer grandes repercussões, ele não se compromete com ela, né? Porque até ele faz remissão a um passado distante, né? Houve no passado intervenções dos Estados Unidos, por exemplo, no Panamá nos anos 80, Granada nos anos 80, República Dominicana nos anos 60, mas então é uma questão que a gente fica de olho. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma tensão crescente na região do Caribe, né? Nós já temos praticamente 70 mortos nesses ataques, que já passam de 18 ataques a embarcações. O porta-aviões nuclear USS Gerald Ford, ele ficou estacionado um período no Marrocos, mas as informações é que ele já estaria retomando esse deslocamento pelo Atlântico para que ele chegasse à região do Caribe, né, durante essa semana. Mas, de qualquer forma, a base aérea em Porto Rico já está funcionando, está com uma movimentação grande de aviões de patrulhamento marítimo e de coleta de informações de inteligência, além do estabelecimento de 10 aviões F-35 de quinta geração nessa base aérea. Então, é uma tensão, é um momento de observação, mas dessa cúpula em específica não há que se esperar muito resultado, não.
É importante esse ponto que o Fred trouxe, até do motivo de estar esvaziado, que os países estão com outras preocupações, estão com um olhar em outros pontos, e é justamente isso, né, Fred, que convencer esses países a prestar atenção nessa questão climática, tudo isso também da COP, né? Que tá todo mundo voltado, questão de tarifa, questão de proteção das fronteiras, e ninguém tá muito prestando atenção nessa questão ali da crise climática, né? Sim, há uma preocupação, mas a gente tem, por exemplo, a sinalização depois da posse de Donald Trump chegou a ter um impacto negativo em relação aos avanços. A União Europeia havia colocado um limite, por exemplo, para o fim de fabricação de veículos movidos a combustível fóssil. Havia uma aceleração do crescimento dos veículos elétricos, né? E isso também numa concorrência muito grande das montadoras chinesas, mas o Donald Trump, ao assumir, ele primeiro demarcou uma posição muito clara na retomada da exploração de petróleo pelos Estados Unidos, inclusive no Alasca, né? No discurso dele na Assembleia Geral da ONU, ele foi enfático em afirmar que o aquecimento global é uma fraude, né? Ele fala isso com essa clareza e informação desse jeito, foi muito enfático. Então, com isso, os países em todo o resto do globo estão reorientando, né, o seu foco para ver se ele volta a investir em combustíveis fósseis e carvão, como é o caso da China e a Índia, ou se continua o caminho em relação às energias renováveis. E é justamente isso que o Fred falou. O presidente Trump não só acredita que tem uma crise ali no setor, mas incentiva a exploração do carvão. Ele até chamou aí, tem algum tempo atrás, de que o petróleo era o ouro líquido ali dos Estados Unidos.